Normalmente, para grande parte das pessoas, não se sabe que significam esses dias entre Domingo de Ramos, que grande parte não sabe o que é isso, e Páscoa, no mesmo sentido, que confundem com chocolate, com coelhinho, com comércio, com turismo, com férias, com passeios, com uma série de coisas. E eu não entro aqui agora para criticar, mas para questionar. Tradicionalmente se chama esta semana entre Domingo de Ramos, para lembrar a entrada, chamada entrada triunfal de Jesus, outro nome estranho, triunfal de Jesus em Jerusalém, no século I, e a Páscoa, a proclamada ressurreição de Jesus. Esta é a Semana Santa. E é preciso perguntar por que santa, o que significa santa aqui? Porque santo, santa, santidade parece implicar para o senso comum algo extremamente sagrado, acima de qualquer suspeita e transcendental, pelo menos num grande sentido transcendental. Pessoa santa é aquela que tem uma vida intocável, a não ser pelas intercessões, etc. Dia santo é para lembrar do santo do dia. Normalmente alguém que tem uma história de santidade impressionante, que fizeram da pessoa, daquele dia, uma pessoa extraordinária. Agora, no caso da Semana Santa, o que é que tem de santo nessa semana? O que que há de santidade nessa semana? Até mesmo do ponto de vista mais teológico desta palavra, que quer dizer separação. Os santos santas são as pessoas separadas, não distanciadas do mundo, mas diferenciadas do que ocorre neste mundo de tantas tragédias, tantas violências, tantos genocídios, tantos sangramentos, tantas injustiças, tanta opressão, tanta desumanidade. Então, o que é de santidade nessa chamada Semana Santa? Por exemplo, no primeiro ponto, quando se noticia para os visitantes da Páscoa em Jerusalém, vindos de vários lugares da região e do mundo, de que Jesus, aquele famoso que vinha do interior, chegaria a Jerusalém, as multidões correram ao seu encontro e se depararam com ele e mais outra multidão que vinha. Os espiões dos sumos sacerdotes e mestres da lei também tinham conhecimento de que Jesus vinha com uma grande multidão. E que crescera com esse movimento que eu mencionei. Então, o que eles fizeram? Vocês podem verificar essa análise que eu faço na reflexão do Evangelho do domingo passado, com mais detalhes. O que eles fizeram? Eles organizaram, armaram uma trama para apanharem Jesus em contexto de traição, isto é, alguém que o traísse, para que ele fosse preso e morto. O que é de santo nisso? O que é de santa essa trama quando Jesus chega em Jerusalém?
acaso dá para chamar estas ações por parte dos sumos sacerdotes simplesmente porque eles eram sacerdotes, portanto, homens responsáveis pela religião, pelo culto, pelos ritos, enfim? Dá para chamar de santa essa trama? Dá para chamar de santa toda esta armadilha preparada para Jesus? Que implicaria na sua morte? Dá para chamar de santo? Segunda questão. Estes mesmos que armaram todo um ambiente em Jerusalém, embora esse ambiente não fosse percebido, esta ostentação armadilhesca não fosse vista, tudo se armaram com um oportunismo imenso. E cá entre nós, o oportunismo sempre é uma coisa nojenta. É uma coisa praticada somente por pessoas safadas, por pessoas indecentes, por pessoas de moral duvidável, como é o caso dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E o oportunismo consistia em que dessem o bote, me perdoem a palavra, dessem um bote em Jesus, agarrassem Jesus no momento apropriado para que o povo não se revoltasse. Para não trazer mais tumulto para a cidade já assediada por muita gente e todo mundo. Isso é oportunismo. Oportunismo marcado pelo medo do povo. Os oportunistas sempre têm medo do povo. Sempre se ajeitam para tirar benefícios do povo com medo da sua consciência, do seu poder de mobilização. E o oportunismo é marcado exatamente pelo momento de descuido do povo, isto é, de embotamento da sua consciência e da sua sabedoria. O que há de santo no oportunismo que ocorreu na chamada e consagrada Semana Santa? O que é de santo no oportunismo? O oportunismo de todos os tempos, o que ele tem de santidade? O oportunismo em todas as instâncias da sociedade, das instituições, o que ele tem de santo? Que possa ser incluído como um item para justificar. A Semana Santa é santa também por causa do oportunismo. Terceira questão. A tentativa de confundir Jesus quanto à moralidade sustentada pela interpretação que os mestres da lei, que os fariseus, que a religião, que a sociedade dominante, que a casta dominante de Israel fazia dos mandamentos. Quando arrastaram a mulher para a frente de Jesus, justificando que ela fora apanhada em flagrante adultério, e que, segundo a lei de Moisés, essa situação definia que a mulher deveria ser apedrejada. Que dizes tu, ó mestre? Quanta reverência, quanta formalidade. Normalmente o pacote da enganação é carregado de uma aparência bonita, de discursos assim, empolados, cuidadosos, de pessoas que até se sentam para discutir os termos do discurso. Oh, mestre, tu que conheces toda a lei, todos os profetas, que diz, devemos apedrejar essa mulher ou não? O que há de santo na confusão prepotente, opulenta e safada
do sistema que quer matar, apedrejar, excluir. O que é de santo para dizer, olha, e a Semana Santa é santa por causa da confusão empolada, encantadora e sedutora dos que querem apanhar Jesus, o profeta, Jesus, o libertador, Jesus, o salvador, em contradição à interpretação que eles dão da lei. Isto é santidade. Quarto ponto, quarta questão que eu coloco para a gente pensar na tal de Semana Santa. Os guardas do sumo sacerdote, do supra-sumo, do sumo, do sumo, do sumo, aquele da ponta da hierarquia dominante da religião casta da sociedade israelita. Da religião que traíra seu projeto inicial, graças aos acordos feitos com César, com o Império Romano, graças às barbaridades que apoiavam por parte de César e as suas legiões de ocupação militar. Os guardas do sumo sacerdote prenderam Jesus no Monte das Oliveiras. Sumo sacerdote que tem guardas armados de paus, de espadas, flechas, e se fosse hoje, de quantos armamentos prenderam Jesus? O que há de santo nisso? Sumo sacerdote que usa da segurança que deveria ser para proteger, para cuidar das pessoas, para prender o inocente. O que há de santidade nisso? Quinta questão. E depois que Jesus foi preso, com a contribuição de um dos seus que se bandeou para o outro lado, no silêncio, envolto em negociatas, em acordos espúrios, Judas o Iscariotes, que beijou Jesus no Monte das Oliveiras, um beijo já articulado, um beijo combinado com os guardas dos sumos sacerdotes, guardas da religião opressora. Esse beijo de Judas foi apenas um indicativo para dizer aos soldados: é este. E disso, a partir desse momento, Jesus passou a ser espancado, debochado, vilipendiado, com socos recebidos dos guardas, que depois perguntavam: agora profetiza quem bateu em ti. Lá nos espaços sagrados da casa do sumo sacerdote. O que tem de santos nos espancamentos? Que santidade há nos espancamentos sofridos por Jesus? Que santidade há em homens tão brutais, embora recolhidos entre o próprio povo? Ali haviam soldados hebreus, judeus, que viraram algozes, agressores, abusadores a serviço da religião pronta para matar o pastor dos pobres. O que há de santidade em espancamentos? O que há de santidade na traição? Como dizer isto é parte da Semana Santa?
separada, preparada, consagrada, por causa disso. Dá para dizer que isto é item que justifique a definição desta semana como santa? Penúltima questão. A partir daí, Jesus passou a ser joguete nas mãos de Pilatos e Herodes, que aliás eram inimigos, e fizeram as pazes para o massacre de Jesus. Diante de um julgamento espúrio, sem provas, corrupto, eivado de fake news, com mentiras grotescas, atribuindo a Jesus coisas que ele não disse, atribuindo a ele coisas que ele não fez, titulando-o de título que não era dele. Jesus foi jogado depois para Herodes, depois de volta para Pilatos. Bem como os opressores e exploradores do povo fazem com os joguetes. Não é comigo, é com o fulano. Não é com o fulano, é com o Beltrano. Não é? Desde que massacrem e esvaziem as forças e a vitalidade do massacrado. O que é de santo nisso? Em que o joguete pode ser um item de santidade? Jogar as pessoas, confundir as pessoas, enrolar as pessoas, enquanto tudo se prepara sem as pessoas, contra as pessoas, pelo estado de ocupação, pelo estado terrorista, como sempre ocorre com o Estado a serviço da opressão e da dominação. Por último, o que há de santidade na condenação de Jesus? Tão violenta, de uma agenda tão fortemente sem argumentos, que não aceitava argumentos, não aceitava o contraditório, não aceitava a defesa, que Jesus, de acordo com João mesmo, se limitava a dizer: tu o dizes. Com pura humilhação, crescente a partir daí, quando ele foi jogado no meio das ruas, carregando o patíbulo, madeira extremamente pesado e desconfortável que o machucavam, vai ser humilhado pelos soldados. Os soldados do império, juntamente com a guarda do sumo sacerdote, usaram um chicote, antigo instrumento de tortura de pessoas escravizadas. Jesus ali, chicotado, lembrava os hebreus no Egito, acossados pela violência dos capitães, um trabalho explorado, completamente sem direitos. Jesus carregando o patíbulo como um operário na mais radical, extremada, injustificável opressão, para ele mesmo ser crucificado na própria cruz carregada por ele. Humilhação. Pelas ruas recebeu chacotas. Pelas ruas viu os choros das mulheres. Pelas ruas recebeu o consolo dos pobres e humildes que ele acolheu durante seu ministério, mas sob humilhação. Até a crucificação, sob marteladas certamente as mais dolorosas do planeta, com pregos que perfuraram não paredes, não madeira somente, mas as mãos do Santo dos Santos, as mãos da humanidade,
as mãos dos chicotados, as mãos dos operários carregando enormes cargas em troca de nada, a favor dos seus próprios algozes. O que há de santo nisso? O que há de santidade para se dizer, olha, isso aqui é mais um item importante da Semana Santa, a semana do suplício, a semana da perseguição, da traição, da deduduragem, da falência da religião. O que há de santidade nisso? Estes pontos são significativos para pensarmos hoje em nossas ações. Para nós que batemos no peito, para nós que fazemos o sinal da cruz, para nós que pronunciamos o nome da Santíssima Trindade, para nós que comungamos, para nós que ouvimos falar tanto nesse Jesus. Como soa tudo isso? Quando olhamos para todos os lados da nossa sociedade e vemos sangramento, vemos novamente os fardos sendo carregados pelos operários, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, sem compensação, sem justiça, sem solidariedade, sem direitos. Como traduzir o enfrentamento disto, tornando e reconhecendo a santidade de Jesus, brutalmente assassinado. Assassinato este covarde contra um homem e um movimento de trabalhadores e trabalhadoras, de pobres marginalizados que se emancipavam em nome de um dogma. Morreu pelos nossos pecados. Dogma que, se a gente for triturar, fizer uma análise desse dogma, quem são os pecadores? Geralmente são os pobres. E a frase é pronunciada contra aqueles que não reconhecem os que sofrem, os que incorporam este elenco da tragédia chamada Semana Santa, que também ocorre conosco, esta agenda de violência. Pensemos nisso diante de uma sociedade tão sofrida como vem sendo a sociedade brasileira, diante do genocídio que acontece na Palestina, por parte de um governante e de um setor da sociedade israelita, um setor sionista, nazi-fascista, que não escuta o mundo e derrama ódio e morte contra o Cristo de hoje, que são os nossos irmãos, as nossas irmãs, palestinos e palestinas. Diante de tantas tentativas de destruição de tudo que significou esforço de nossa parte para construirmos uma sociedade minimamente justa, cujas conquistas são afrontadas todos os dias com as mesmas mentiras, com o mesmo oportunismo, com as mesmas armadilhas, com os mesmos jeitinhos, com os mesmos joguetes, para disfarçar a violência em forma de avalanche que vem quase invisível, imperceptível, e nos flagra em nossas casas, nossos hospitais, em nossas ruas, em nossa própria vida. Nos posicionarmos diante dessas questões é posição digna, é postura justa, é profético e revolucionário.